Olá, vamos continuar então a nossa aula de História da Filosofia Antiga. Na última aula, nós paramos aqui, nesta tela aqui, e nós ainda estávamos falando da gênese da filosofia, tentando justificar a originalidade, a especificidade grega da própria filosofia, como tentando explicar a originalidade do gênio grego, tá bom? Então, por que a filosofia ela é original? Então, na aula passada nós tratamos sobretudo dos mitos, né? Nós fizemos uma apresentação sobre os mitos, e agora nós vamos, portanto, passar para este tópico aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Este tópico aqui da filosofia como sendo algo originário da Grécia, né? Então, nós já falamos que os orientais eles tinham técnicas, né? Mas dessas técnicas, né, dessas, digamos, tecnologias que eles possuíam, eles não conseguiam fazer abstrações. E foi a partir daí que o grego conseguiu efetivamente atingir algo original, né? Então, na sequência, essa tela que eu mostrei na aula passada, né? Afirmando que os egípcios, por exemplo, eles tinham técnicas para fazer a mensuração de alimentos, a mensuração das terras, sobretudo das terras depois da inundação do Nilo, né? O Nilo enchia, enfim, retirava todas as divisões entre as propriedades, digamos assim, né? E depois eles tinham mecanismos de cordas com nós para restabelecer digamos, as divisas, né, das terras, das propriedades. Então, havia uma forma de tratar, digamos assim, geometricamente a própria terra, né, técnicas de mensuração da terra, mas sem essa conotação de uma teoria de caráter universal. E se os egípcios ou se os babilônios tiveram alguma coisa parecida com isso, isso não chegou até nós. Tá? Então, nós efetivamente atribuímos essa originalidade aos gregos. Já falei também que os gregos, que os babilônios, né, os povos da Mesopotâmia, tinham conhecimentos astronômicos muito precisos, observações astronômicas muito precisas, mas eles não faziam, digamos, nenhum tipo de universalização a partir desse seu conhecimento. Eles usavam o conhecimento dos astros, né, as observações dos astros, para criarem horóscopos, né, o que nós chamamos hoje de astrologia. E isso não está dentro do escopo daquilo que consideramos científico. Pois bem, então nós tratamos disso na aula passada, né? Então, essa questão, essa dúvida, né, sobre a origem oriental, de fato, ela é também reforçada, né? Ou seja, a originalidade grega, né? E a independência das influências orientais. Tá? Ela é reforçada por quê? Porque os historiadores e filósofos gregos eles não citam os textos orientais, não citam textos orientais. Depois também há momentos em que os próprios gregos atribuem a si mesmos, né, a originalidade daquilo que eles estão produzindo. Tá? Então, os créditos dos próprios gregos na tese da origem oriental, busca de vigor e confiança, ou seja, eles atribuem a si mesmos, né, a criação daquele tipo de discurso. O que talvez possa ser efetivamente de origem oriental foram algumas tendências de natureza mística. Então, aqui, como resultado final de uma doutrina mística e ascética, a filosofia grega viu nos orientais analogias que podiam indicar algumas influências. Então, é sabido que, por exemplo, essa doutrina órfica dualista, né, de que o homem de alguma forma ele tem um corpo e tem uma alma, e essas duas coisas elas são distintas, e existe um processo de transmigração das almas. Então, essa ideia parece que veio mesmo do Oriente e penetrou no pensamento grego. Penetrou o pensamento grego, influenciou o pensamento grego, influenciou a nossa religião, a religião predominante no Ocidente, que foi a religião, que é a religião cristã, né? Então, parece que essa ideia órfica, essa ideia de natureza mística, de fato, tem uma certa origem oriental, mesmo porque nos textos gregos mais antigos, sobretudo no texto
nos textos homéricos, né, e mais especificamente na Ilíada, ali não se tem a ideia de uma alma, de uma alma que persiste depois da morte. Ao contrário, a ideia que se tem é que os heróis, eles querem conseguir ou conquistar a sua eternidade, não porque eles vão ter uma vida após a morte, mas a eternidade deles deveria ocorrer por meio da lembrança, por meio da memória. Então, os heróis, eles queriam realizar os seus grandes feitos, realizar os seus atos heróicos na condição de guerreiros, para que depois eles fossem lembrados, para que as suas aventuras fossem cantadas, assim como nós vemos na própria Ilíada, né, o canto de Aquiles, o canto de Ulisses e os grandes feitos desses heróis sendo lembrados por toda a civilização grega. Então, esse talvez seja efetivamente um dos resquícios, né, que não foi um resquício, assim, digamos, insignificante. Ao contrário, né? Essa sim foi uma influência que penetrou fundo na própria filosofia e depois na nossa religião predominante aqui no Ocidente, tá bom? Mas o pensamento como tal, o pensamento grego como tal, ele é originário, tá? E ele também não depende dessa ideia dualista da transmigração das almas, que talvez tenha penetrado na nossa cultura por meio da influência dessa doutrina, enfim, oriental. Tá? Então, olha só, não há indícios de ciência filosófica no Oriente Antigo. Tá? Então, não há indícios. Depois, não há indícios de que os gregos soubessem línguas orientais, senão para o comércio. Então, ainda que a filosofia tenha subsumido conteúdos orientais, se o fez, tá? Fez transformando de forma substancial esses conceitos. Tá? Então, de alguma forma, é sabido que Tales foi para o Egito, é sabido que havia uma certa comunicação, né? Mas efetivamente, ainda que tenha ocorrido algum tipo de comunicação, ainda que os gregos tenham estudado, né, digamos, a matemática dos egípcios, a astronomia dos babilônios, né, só como elas eram lá no seu lugar de origem, elas não teriam se transformado se elas não tivessem, digamos, sido assumidas e reinventadas ou recriadas pelo gênio grego. Bom, muito bem. Então, o que os gregos fazem é extrair do empírico algo universal. Então, eu vou tentar mostrar agora para vocês como que efetivamente isso acontece com duas situações matemáticas e de muita simplicidade que todos conhecemos, todos nós estudamos isso no segundo grau. E qual a relevância disso? Tá? É óbvio que a filosofia não é só o teorema de Tales, nem só o teorema de Pitágoras, é muito mais que isso. Mas a grande sacada, a grande percepção do que esses dois filósofos fizeram está, de alguma forma, presente nessas proposições matemáticas, nesses teoremas que eu vou mostrar para vocês agora e vocês vão se lembrar. Então, conta a lenda, na verdade, tem um trecho de Aristóteles em que Aristóteles teria dito que Tales, né, teria ido ao Egito e teria conseguido calcular a altura da pirâmide, né, da pirâmide de Quéops. E depois, como ocorre em muitos textos gregos, né, há algumas, digamos, alterações na forma de se narrar esse fato. Então, aqui, Tales de Mileto foi desafiado, portanto, a descobrir esse valor aqui, ó, a altura da pirâmide. Né, a altura da pirâmide. E aí ele tem uma grande sacada. Ele fica aqui paralelo à pirâmide, né, e ele sabe a altura dele. Faz de conta, vamos usar um número redondo, né? Faz de conta que ele mede aqui 1,80 m, tá bom? 1,80 m, faz de conta. Num determinado horário, ele fica lá plantado no sol, né, debaixo do sol, e num determinado horário, ele percebe que a sombra dele
a sombra dele também mede 1,80. Então, ele tira essa sacada. Então, se nesse horário X aqui, eu que meço 1,80, né, consigo perceber que a minha sombra também mede 1,80, isso significa que a altura da pirâmide, seja ela qual for, nesse mesmo horário, né, a altura da pirâmide é igual à altura da sua sombra, é igual à medida da sua sombra. Então, isso é uma grande sacada. Por quê? Porque ele até conseguiria medir aqui, ó, esse lado da pirâmide, esse cateto da pirâmide. Era só derrubar uma corda enorme aqui. Ele também conseguiria medir a base da pirâmide, era só também esticar uma corda, ou então contar os passos aqui. Mas ele não consegue entrar dentro da pirâmide, né? Ele não consegue entrar na pirâmide e pendurar aqui uma corda até aqui embaixo. A pirâmide não é oca, né? Ele nem sabe por onde entrar nessa pirâmide. Então, ele faz um procedimento que efetivamente lhe permite, né, deduzir que a altura da pirâmide, que a altura da sombra da pirâmide é igual à altura da pirâmide, ou seja, que a medida da sombra da pirâmide é igual à altura da pirâmide no mesmo horário em que a sua sombra, a sombra do Tales, tem exatamente a medida da sua altura. Tá? E disso aqui, ele cria o teorema de Tales, né? Aquele teorema das retas paralelas atravessadas por uma transversal, tá? Por um feixe de retas transversais. Então, nós vamos ver aqui o próprio teorema dele, né? Cadê? Então, tá aqui. Então, isso aqui vai dar origem a esse teorema. Ou seja, se nesse... Deixa eu voltar, eu vou voltar lá para usar a proporção, né? Deixa eu apagar aqui para deixar bem claro isso aqui para vocês entenderem a grande genialidade dele aqui. Eu falei que num determinado horário a medida dele era 1,80, a medida da sombra era igual à medida da altura dele. Mas podia ser um horário qualquer. Vamos supor que num determinado horário ele sabe que ele mede 1,80. Ele sabe que ele mede 1,80. Mas a sombra dele deu 3,60 metros, ou seja, a sombra deu o dobro. A sombra deu o dobro da sua altura. Então é a mesma coisa. Então, essa medida aqui, a medida da sombra da pirâmide, ela é o dobro, 3,60, né? Ela é o dobro da sua altura. Ou seja, há uma proporcionalidade. Por quê? Porque aqui ele está tratando os raios do Sol como retas paralelas, tá? Como retas paralelas que também são atravessadas por outras retas aqui. Então, olha só. Então, aqui nós temos a aplicação da sua descoberta. A intersecção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Então, se aqui a medida dele é 4 metros e aqui for 4 metros, tá? Significa que se a sombra da pirâmide é 10, a altura da pirâmide também seria 10. Tá? Ou como está aqui, se a minha altura é 4 metros e a minha sombra é 8, tá? E eu sei que a sombra da pirâmide é 10, então a altura da pirâmide é a metade. Vai ser 5. X aqui é igual a 5. Bom, e daí? O que isso tem a ver com a ideia de filosofia? Isso tem a ver com a percepção de que esse problema ele é aplicado de forma universal. Ele não se aplica só na pirâmide. Ele se aplica a qualquer situação em que você tiver retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, ainda que os gregos, digamos assim, vamos supor que os egípcios soubessem daquele truque de medir a pirâmide de medir a altura da pirâmide com a própria sombra, de comparar. Vamos supor que eles soubessem aquilo, tá? Tudo indica que essa grande percepção foi original de Tales. Mas vamos supor que eles tenham percebido esse truque. Eles não conseguiram universalizar isso dentro de um teorema. Tá?
Bom, e daí qual que é a relevância disso? Qual que é a relevância disso? Eu daqui a pouco vou dar um exemplo bem concreto da relevância disso. E muito prosaico, você vai perceber a simplicidade e o valor da ideia para a nossa vida. Depois nós temos um teorema famoso, que é o Teorema de Pitágoras, né? Conta assim. Depois nós vamos chegar em Pitágoras e nós vamos tratar disso aqui novamente. Mas o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado dos catetos, então, se isso aqui mede 3, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Se isso aqui mede 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai medir 5, tá? Ficou mais ou menos aqui, né? 1, 2, 3, 4 e ficou 6 aqui. Vamos apagar para fazer direitinho, né? Tanto tempo para fazer errado? 1, 2, 3, 4 e 5. Mais ou menos, né? 1, 2, 3. Aqui ficou. Ah, eita, tá difícil aqui acertar na proporção. Deixa eu apagar aqui, aqui. Então, olha lá, vamos lá. Mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, aqui, Pitágoras faz a seguinte afirmação: que a soma dos quadrados dos catetos é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Nós sabemos que isso aqui, numa fórmula, significa o quê? Se 5 ao quadrado é igual a 25, né? É igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, 25 é igual a mais 9 mais 16. Vamos ver isso aqui geometricamente. Nós fizemos aqui uma aplicação aritmética. Na verdade, Pitágoras não escreveu isso dessa forma. Esses números nem existiam naquela época. Né? Isso aqui somos nós usando a nossa linguagem. Na verdade, isso aqui nem existia. Ele usa uma linguagem geométrica que é essa daqui, ó. A soma dos quadrados, então, 1, 2, 3, mede 3 aqui, C igual a 3, né? Então, os quadrados desse cateto, somado aos quadrados desse cateto, então nós temos aqui 16 quadradinhos, aqui nós temos 9 quadradinhos, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 25 quadradinhos. Então, a descoberta dele não foi essa fórmula aqui desse jeito, tá? Ele formulou esse problema de uma forma geométrica, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos, tá? Os quadrados são esses quadrados aqui, 9 quadradinhos, 16 quadradinhos, é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Essa forma de escrever aqui é uma forma moderna, tá? É uma forma algébrica, né? É uma forma algébrica. Naquele momento, a matemática ela é geometria. Então, geometria é uma palavra grega. Álgebra, né? Álgebra é uma palavra árabe. Tá? Nós usamos hoje os números arábicos. Diz a lenda que Pitágoras teria feito um sacrifício de 100 bois para homenagear os deuses que lhe permitiram ter essa descoberta. Então, bom, e daí, Rubens? E daí? Então, olha só. Vamos imaginar que eu tenho que comprar uma porta. Ah, eu tenho que comprar uma porta. E o que eu falo pro marceneiro? Eu falo, olha, dá para você... Ligo pelo telefone, né? Pego o telefone, ligo pelo telefone e falo pro marceneiro. Meu amigo, eu preciso de uma porta de 1 metro de largura por 2,20 de altura. Tá? Então, eu consigo espremer, numa medida, pelo telefone, né, as características da porta que eu quero. Isso, numa cultura qualquer que não seja uma cultura que tenha sido marcada pelo pensamento grego, é inconcebível. A pessoa nem sabe do que eu estou falando. Para eu falar como eu quero uma porta, eu teria que ir lá no mostruário e apontar, olha, eu quero uma porta igual a essa. Tá? Eu lembro de uma aluna minha, eu acho que ela foi missionária com um grupo de indígenas, e ela entendeu assim o que eu disse. Ela falou assim, Rubens, uma vez eu estive numa tribo e eu perguntei para um menino como que eu fazia para chegar num outro local. Pedi que ele me explicasse.
E ele não conseguiu me explicar. Na verdade, ele nem entendeu o que eu estava falando. Ele falou assim: eu te levo lá. Você quer ir lá, eu te levo lá. Aí ela falou assim: não, me explica. Até onde eu vou, tem que virar à direita, à esquerda. Ele não entendia. Ele falava: eu te levo lá. Né? Então, ele não percebe que é possível elaborar um pensamento abstrato e com esse pensamento abstrato você se orienta. Tá claro? Então, os gregos começam a perceber que existe a possibilidade de criar um pensamento, um discurso abstrato que é universal, ou seja, que pode ser aplicado em muitas situações. Então, é o exemplo da porta. Eu ligo para o marceneiro e dou a medida. A medida é universal. Eu posso falar 1 metro de largura por 2,20 metros em português, inglês, francês, árabe, na língua que for, para qualquer marceneiro, tá? E eles vão entender o tamanho da porta que eu quero. Percebem? Então, aqui tem essa caricatura do Steinbeck, né, que é muito genial. Aqui nós temos um cubo, né, um cubo imperfeito, pensando na sua perfeição. Né? Então, aqui nós temos um cubo perfeito, ideal. Ideal. Então, os gregos têm essa sacada de que é possível retirar, extrair da realidade sensível algo inteligível. Tá? E, num certo momento, nós vamos perceber que esse inteligível, inteligível por excelência, para alguns dos filósofos, é um inteligível de natureza matemática. E isso nós vamos. Então, há pessoas que acreditam nisso até hoje. Até hoje. Que existe um inteligível, um mundo perfeito, melhor que a realidade que nós conhecemos, melhor que esta realidade sensível. E que esta realidade inteligível, ela é o real realíssimo. Ela é mais real do que o próprio mundo sensível. Tá? Então, o platonismo, o pitagorismo vai por aí, o platonismo vai por aí, e nós temos físicos, hoje, vivos entre nós, né, que acreditam que dentro do mundo dos objetos, dentro do mundo sensível, existe uma realidade intrínseca de natureza matemática, imperecível, né, praticamente divina, e que é isso que dá, digamos, a nervura da realidade, né, para usar a expressão da Marina Shaw. E a nervura do real é de natureza matemática. Então, os gregos conseguem fazer isso. Eles têm essa grande sacada, porque eles acham que é possível pensar de dentro do sensível algo que é inteligível. E esse inteligível, ele é divino. Por quê? Porque ele é universal, ele é perfeito, ele é imperecível. Esse cubo que vocês estão vendo aqui, eu estou em cima dele, né? Mas acho que deu para entender direitinho aqui, deu para visualizar. Eu vou sair aqui, ó. Pronto, sumi. Então, esse cubo que está na imaginação dele mesmo, né, é mais perfeito, esse aqui é mais perfeito, é mais real do que esse aqui que é sensível. O ideal é mais real que o sensível. Né? Vamos ter uma espécie de, tem um termo técnico, de hipóstase, hipostasiação. Tá? O ideal ele vai ser considerado o mais real. E o filósofo é aquele cara, para o grego, o filósofo é o cara que consegue, com a sua inteligência, pensar, extrair do mundo sensível o inteligível. Tá bom? Aqui eu dei uma antecipação do ponto onde nós vamos chegar, e é, de alguma forma, essa ideia que vai atravessar a história da filosofia. Pois bem, seguimos aqui. Aqui foi só, portanto, um exemplo para mostrar, né, tentar demonstrar para vocês a originalidade dos gregos. Foi isso que os outros povos não conseguiram fazer. E é por causa dessa ideia, é por causa desse tipo de pensamento que nós temos ciência. A ciência, como nós conhecemos hoje, a matemática, como nós conhecemos hoje, ele é um discurso que tem essas características. É um discurso que que ele simplifica, ele tira da realidade as suas, digamos, imperfeições, né, para ficar com aquele discurso exato, com aquele discurso daquilo que seria o real por excelência. Tá? Então, vamos seguir aqui na construção desse
digamos, desse raciocínio que vai fazer com que nós cheguemos gradualmente, tá, a essa ideia da superioridade e da originalidade do pensamento grego. Pois bem, então vamos falar um pouco agora sobre esses poetas, né? Hesíodo e Homero, e a importância deles também no surgimento da filosofia. Então, nesse momento, e esse momento aqui é um momento, digamos, não é um momento pontual, na verdade, são alguns séculos. Então, nós temos aqui, ó, no século VIII, portanto, um pouco antes, né, uns 100 anos antes do surgimento da filosofia e dos primeiros filósofos, né, Tales de Mileto é século VII. Então, aí, tem aproximadamente 100, 150 anos de diferença aí. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma espécie de passagem da oralidade para a escrita. E isso é algo, digamos, é um processo demorado. É um processo demorado. Tá? Aqui nós temos uma figura de Homero, né? Homero com a lira e com o bastão. Então, nós tínhamos antes os aedos eram aqueles poetas que perambulavam, né, pela Grécia Antiga com uma lira, tá? cantando os poemas homéricos e as histórias dos grandes heróis, e os rapisodos se diz que eles andavam com bastão. E aqui nessa figura, né, nós temos aqui o rosto mesmo atribuído a Homero, com a lira e com o bastão. Então a gente fica meio sem saber se ele era um aedo ou se ele era um rapisodo. Tá? E como não existia a escrita, imagina, aqui nós estamos com uma imagem da escrita em pedra. Né? Então era difícil escrever. Difícil escrever. E aqui também nós percebemos que as letras gregas elas eram todas elas escritas em maiúscula, tá? E sem separação entre as palavras. Então, entender esses textos hoje, né, nós conseguimos traduzi-los, mas é difícil, mesmo porque nós temos fragmentos, os textos não são inteiros, né? As palavras estão emendadas umas nas outras. Então, é um trabalho hercúleo entender como que essa escrita aqui foi feita. Então, aqui nós temos um texto que deve ter mais de 3.000 anos, escrito na pedra. Tá? Então, nós temos esse momento de... Ué, cadê a flechinha aqui que não aparece? Aqui, apareceu aqui. Então, nós temos esse momento de transição da oralidade para a escrita. A escrita é uma nova tecnologia. E nós temos a possibilidade da escrita, porque no Egito Antigo, eles inventaram não vou falar que eles inventaram o papiro, porque o papiro era uma planta, né? Então, o papiro era uma planta e eles criaram uma espécie de suporte para a escrita que também recebeu o nome de papiro. Por quê? Porque existe essa planta aqui, papiro, tá? Que deu origem a esse tipo de material aqui, ó, né? Que era feito mais ou menos da seguinte forma: eles descascavam aqui o caule do papiro, faziam feixes horizontais, depois feixes verticais, prensavam esses papiros e deixavam secando. E usavam esses papiros como, vamos dizer hoje, né, como folhas. Tá? Essa é a primeira mídia, digamos assim, a primeira mídia que vai depois, com a história, dar origem ao papel. Né? A palavra papel também tem origem nessa palavra papiro, mas são coisas diferentes, feitas de formas completamente diferentes. E no Egito tinha muito desse vegetal. Então, o Egito praticamente monopolizava a produção e a venda de papiro. Tá? E esses papiros eles eram feitos, confeccionados na forma de rolo. Então, a escrita, ela aqui nesse momento, ela faz uma passagem também muito, muito importante, porque a escrita existe, mas ela é feita em pedra, nós temos petróglifos, ela é feita em tabuinhas de argila ou de barro, tá? E depois nós vamos criando uma mídia mais versátil, né? Um suporte mais versátil, que é um rolo, você enrola. Imagina só você ter milhares de tábuas de barro, né? Ou ter que escrever numa pedra. Olha só a dificuldade. Então, quando você começa a escrever num pedaço de papiro, em algo mais flexível que você pode enrolar, você pode começar a fazer cópias, você pode escrever com mais facilidade.
tá bom? Então, isso é uma invenção fantástica, genial. Só que o rolo de papiro, o papiro ele também estraga com muito mais facilidade. E num certo momento, também havia uma espécie de monopólio dos egípcios, né, com relação à produção do papiro. Então, num certo momento, se inventa o pergaminho. Por que pergaminho? Porque vem de Pérgamo, outra cidade da região. E ali o pergaminho é feito de origem animal, de pele de cordeiro. E a grande vantagem do pergaminho é que ele é mais resistente, ele dura mais, e ele também podia ser apagado e ser aproveitado. Então, olha só que beleza, né? Você usou lá um rolo de papiro, depois, perdão, de pergaminho, depois você pode apagar e pode usar novamente, se for o caso. Tá? Só que nós temos aí uma passagem, digamos, técnica, que é gradual também. Nós tínhamos rolos de papiro, perdão, tínhamos rolos de papiro e também tínhamos rolos de pergaminho. Também tínhamos rolos de pergaminho. Mas era mais fácil manusear o que eles chamavam de códices, que é o que nós chamamos de livro. É muito mais fácil você encontrar uma passagem num livro, ou num códice, como eles diziam antes, do que num rolo, que você tem que ficar desenrolando para lá, desenrolando para cá, desenrolando para lá, desenrolando para cá. Então, deixa eu voltar aqui, esqueci que eu estava fora. Voltei. Tá? Então, é muito mais fácil você manusear um livro, que você vira as páginas, do que ficar enrolando e desenrolando, enrolando e desenrolando. Então, o que nós temos aí na história da escrita é uma sucessão de mídias, né? Nós usaríamos o termo mídia, né? Hoje, ou uma sucessão de suportes distintos. É óbvio que hoje o que a gente mais usa talvez seja o papel, agora as mídias digitais e tudo mais. Né? Mas isso aqui é importante porque sem a existência dessa tecnologia, a escrita não teria se difundido. Tá? E é nesse momento em que essas tecnologias elas estão sendo aperfeiçoadas. Gradualmente, no século I depois de Cristo até o século IV depois de Cristo, os livros de pergaminho começam a se tornar começam a se tornar predominantes. Tá? E existe um trabalho aí que é difícil de ser feito. Né? E nós já passamos por esse tipo de trabalho, por incrível que pareça, né? Muito parecido. Olha só, os textos que estavam escritos em papiro precisam ser transcritos para o pergaminho. Então nós temos aí um problema de transmissão. Né? Então a gente tem que avaliar o que é mais importante e passar do papiro para o pergaminho. É que nem a gente, quando começou a usar máquinas de gravar, e nós tínhamos fitas de VHS, né, aquelas fitas de VHS grandonas, e aí apareceu o DVD. Né? E agora, o que eu faço? Eu jogo as minhas fitas de VHS fora ou eu gravo as minhas fitas de VHS nos meus DVDs? Né? Ou então você fica lá embaixo da sua televisão com um toca-fita de VHS e o toca-DVD. Eu tenho os dois aparelhos ainda. Eu ainda tenho fitas de VHS aqui e fitas e uma coleção de DVDs. É como se eu tivesse uma coleção de rolos de pergaminho e de rolos rolos de papiro e rolos de pergaminho. Né? Então nós temos aqui essa passagem da mídia, né, do suporte vegetal para o suporte animal. E por incrível que pareça, olha só, na Biblioteca de Alexandria, no ano de 47 a.C., nós já estamos avançados aqui, né? A filosofia. Nós ainda nem começamos a falar de filosofia propriamente dita, porque a filosofia está lá, 700 anos antes de Cristo. Mas para você ter ideia, no ano em que a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, lá tinha cerca de 500 mil a 700 mil rolos. Isso é um absurdo, né? Qual que é a biblioteca hoje que tem 500 mil livros? Então, de onde que eu estou tirando essas informações? Desse livro aqui, ó, do Lesk, Albin Lesk, tá? A História da Literatura Grega. Deixa eu aumentar aqui. Agora sou eu. Aqui. A História da Literatura Grega. Tá? Então, isso aqui é um clássico também da história da literatura grega.
O autor é Albin Leske, aqui o tradutor é Manuel Loza SJ, é um jesuíta, quem fez a tradução desse livro para o português. Tá bom? Aqui eles, na edição portuguesa, é a edição da Fundação Calouste Gulbenkian. Pois bem, então, depois, no ano 391 depois de Cristo, nós temos o incêndio que efetivamente, praticamente, quase que acaba com a Biblioteca de Alexandria. Esse incêndio aqui, esse ataque à Biblioteca de Alexandria, é narrado nesse filme chamado, em português, colocaram Alexandria, mas o original do nome do filme é Ágora, com a Raquel Weisz. Ela faz o papel da filósofa Hipátia. Hipátia, alguns falam Hipátia, outros falam Hipásia. Esse filme é absolutamente maravilhoso, imperdível, imperdível. Tá? E aqui nós temos os milhares e milhares de rolos. Aqui eu pus essa imagem por causa disso, né? Nós temos aqui os rolos, e ela vendo a biblioteca sendo atacada e ela tentando salvar alguns dos rolos mais importantes, tá? Então você vê que tem rolos diferentes, né? Eu não sei o nome do suporte, né? Os suportes de madeira, talvez alguns suportes sejam feitos de osso, outros de metal. Da mesma forma que nós temos livros com capas diferentes, eles tinham livros com suportes diferentes, tá? Pois bem, então isso aqui é para tentar mostrar brevemente, né, a dificuldade que era escrever na época, e a dificuldade da transmissão, né, da cópia, de fazer a cópia dos livros que estavam em papiro para os livros na nova mídia, em pergaminho. Então, e depois, na Idade Média, o pergaminho se universalizou na Idade Média, e depois também cada cópia tinha que ser feita manualmente, não tinha imprensa, pessoal. Então eu fico imaginando que são 500 mil volumes, né, copiados. Quantos bibliotecários, né, quantos funcionários precisavam existir nessa época para fazer esse número de cópias. Muito bem. Tá certo que esses livros também, muitas vezes, eles eram roubados de outros lugares, enfim, há muitas histórias para explicar o acúmulo de tantos textos. Mas, enfim, vamos lá. Nós temos aqui, portanto, Hesíodo, né, e depois vamos falar brevemente de Homero. Então, tanto um quanto o outro conhecia suas histórias, né, na forma oral. E é nessa época do século VIII, final do século IX, início do século VIII, a datação sempre é meio incerta, né? É uma datação mais ou menos aproximada. Tá? Então, tanto Hesíodo quanto Homero parece que eles escrevem mais ou menos na mesma época. Tá? E também existe a chamada questão homérica, no caso. Será que foram eles mesmos que escreveram? O que importa para nós, a gente não vai entrar nessa questão se foram eles, se não foram eles. A questão é que a tradição atribui a Hesíodo a compilação dos textos da Teogonia e dos textos do Trabalho e os Dias. E a tradição atribui a Homero a compilação dos cantos que estão na Ilíada e na Odisseia. Se eu não me engano, eu acho que eu falei na aula passada cosmogonia. Não é cosmogonia, é teogonia. Tá? O livro de Homero, o livro de Hesíodo, chama-se Teogonia, que é a origem dos deuses. Esse gonos aqui, gonia, vem de Gênesis. Tá? Então é a Gênese, a origem dos deuses. E eu falei, acho que cosmogonia na aula passada. Então é teogonia. E a história dos homens na vida, no texto, o trabalho e os dias. Então aqui, inclusive essa daqui é a versão que eu tenho da teogonia. Exatamente essa que eu tenho aqui. Um livro pequenininho, está escrito em verso. Então nós temos ali a narração, né, feita por Hesíodo. Então, essa escrita em verso, essa escrita rítmica, né, ela é importante, por quê? Porque, como ainda não havia a escrita, todos os aedos, todos os rapisouros, todos os poetas que cantavam esses hinos, esses cantos,
que relatavam as histórias, as aventuras dos deuses, as histórias, as aventuras dos heróis, todos esses hinos eram cantos. E por que estavam escritos na forma... Por que as pessoas recitavam cantando? Porque é muito mais fácil você lembrar de uma música. Né? Então, música vem de musa. Né? Quem é que é a música? Quem que é a musa? É a filha da memória. Lembra que nós falamos ontem, né? Tem um pernilonguinho aqui dançando na minha frente. Então, música é é uma das musas filhas da memória. Tá? Quer dizer, não existe na verdade, não existe uma musa chamada música. Tá? Mas a origem da palavra é a mesma. Tá? Música vem de musas, que tem a ver com o fato das musas serem as filhas da memória. Portanto, quando você declama algo de forma musical, de forma cantada, em versos e com ritmos, isso facilita a memorização. Então, eles não usavam versos porque eles queriam simplesmente escrever em versos. Não, é porque o uso do verso facilitava a memorização, né, e a declamação. E como não existia escrita ainda, e a escrita não era algo universalizado, todos esses cantos permaneciam na memória desses cantores, desses aedos, desses rapisodos. Tá? E a tradição diz que a história dos deuses e o trabalho e os dias foram compilados por Hesíodo. Tá? E as histórias da Guerra de Troia, né, cujo protagonista é Aquiles, e as histórias da Odisseia, cujo protagonista é Ulisses, ou Odisseu, essas histórias teriam sido compiladas por Homero. Então, não significa que Homero escreveu, que Homero criou aquela história toda da Ilíada ou criou aquela história toda da Odisseia. Nem que Hesíodo criou todas as histórias dos deuses, nem que Hesíodo criou todas as histórias dos trabalhos dos dias. Não, eles não foram os criadores da história. Essas histórias, elas já tinham talvez 2 ou até 3 séculos de tradição sendo efetivamente cantadas. O que esses dois caras, o que se atribuiu a esses dois caras foi o trabalho de compilar essas histórias e de efetivamente escrevê-las ou ditá-las. Tá? Efetivamente, é pouco provável que tenham sido eles mesmos, mas a tradição atribui a eles. Mesmo porque, no caso da Ilíada e da Odisseia, nós vamos ver, né, tudo indica que há um intervalo de aproximadamente 100 ou 200 anos entre a redação da Ilíada, que é mais antiga, e a redação da Odisseia, que é mais nova. Tá? Então, quando você lê o português do Brasil mesmo, o português do Brasil, escrito num livro 100 anos atrás, esse português é diferente do português que nós lemos hoje. Tá? Agora, imagina só nós lendo Camões, que é um português de 500 anos atrás. Né? Então, nós sabemos que tem diferenças. Então, quando você olha para a Ilíada, quando os estudiosos, quem são os estudiosos que fazem a análise, fazem a exegese desses textos? São os chamados filólogos. Filólogos. Então, há uma ciência chamada filologia, tá? Que foi muito desenvolvida no século passado, perdão, no fim do século XIX para o século XX, e isso gerou uma revolução na interpretação dos textos antigos gregos, dos textos bíblicos, inclusive, né? Tem a famosa disciplina de exegese para quem faz curso de teologia. Pois bem, então, os filólogos perceberam isso. Olha só, a Odisseia ela é mais recente, ela está mais perto de nós. A Ilíada está mais longe. O grego utilizado é um grego mais antigo na Ilíada e mais recente na Odisseia. Então é óbvio que se existe um espaço de 100 ou 200 anos, é óbvio que não foi Homero que escreveu ali, né, letra por letra. Há uma tradição também de que Homero teria ditado, né, os textos para algumas pessoas que soubessem escrever, porque Homero também conta a tradição que Homero era cego. Né, o famoso, ele também é tratado como o cego de Quios. Tá? Homero é o cego de Quios. Então, Homero é o cego de Quios. Não porque ele tenha nascido em Quios. A respeito da origem, da cidade natal de Homero, também é toda uma questão, e existe uma tradição de que há 7 cidades que disputam a nacionalidade de Homero,
mas acabou que ele ficou sendo conhecido pelo sobrenome de Quios, o cego de Quios, porque provavelmente ele se instalou nessa cidade, passou cerca de 30 anos lá e parece que teria morrido ali também. Tá? Então, o que nós temos aqui em Homero, né, segundo o texto aqui do próprio Giovanni Reale, é esta presença diminuta do monstruoso e do disforme. Então, lembra, a história que eu contei para vocês ontem era uma história monstruosa, né? Uma história disforme. Então, primeiro nós temos Cronos cortando os testículos do pai, depois Cronos comendo os próprios filhos, depois Zeus matando, lutando com Cronos, tirando das suas entranhas os irmãos de Zeus que foram engolidos pelo próprio pai, né? Então, são histórias mais monstruosas, mais disformes, né? Que estão narradas lá no livro de Hesíodo. Mas no caso de Homero, essa monstruosidade, né, digamos, essa teratologia, ela vai diminuindo, ela vai se tornando algo mais proporcional. Se você tiver a oportunidade de ler a Ilíada e a Odisseia, que são os dois livros famosos de Homero, os dois livros atribuídos a Homero, você vai ver que nas histórias há uma espécie de entrelaçamento entre a história dos deuses e a história dos homens. Quando você for ler a Ilíada, você vai ver que existe ali a batalha na frente das muralhas de Troia, mas os deuses estão, vou usar uma palavra meio leviana aqui, mas fazendo uma espécie de torcida, né? Tem os deuses que são a favor dos troianos, tem os deuses que são a favor dos aqueus, dos gregos aqueus, e os gregos interferem na luta, e os gregos tomam um partido de um, tomam um partido de outro. Num certo momento, Zeus fala que é para os deuses parar de interferir na guerra dos aqueus e dos troianos. Aí, num certo momento, Hera chama Zeus para se deitar com ela e faz com que ele durma, para que durante este momento outros deuses possam influenciar na guerra, né? Então, a presença dos deuses ela ainda está eu ia falar, a presença está presente, fica ruim, né? Então, os deuses ainda se fazem presentes na vida do homem grego desse momento, tá bom? Então, isso faz parte. Mas, de alguma forma, aquele aspecto fantástico das histórias que eu contei ontem para vocês, né? Contei ontem não, né? Que eu contei na última aula, tá? Aquele aspecto ele vai diminuindo, ele vai tomando mais proporcionalidade, vai ganhando mais harmonia, tá bom? Então, e também existe esse aspecto, né, da realidade que é apresentada de forma total, tá? Na sua totalidade. Por quê? Porque ele apresenta a vida dos deuses e a vida dos homens dentro de um determinado contexto. Tá? Então, eu encerro essa aula agora, porque nós já estamos com mais de 45 minutos, e continuo na próxima aula.